Oiê, Michele, que bom te ver aqui. Obrigada. Fala, Roger, tudo bem? Oi, Camila. Bom ver vocês aqui, gente. Fico feliz. A gente já vai começar, vou esperar um pouquinho. Oi, Ellen, tudo bem? Dá um oi aqui. Gente, obrigada, viu? A gente já vai começar. Oi! Oi, Roberta, tudo bem? Boa noite. Gente, bom, primeiro eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui. Quero pedir a ajuda também de vocês, né, para me ajudar a divulgar isso, a fazer isso alcançar outras pessoas, tá? Por que que eu escolhi fazer essa live? Primeiro para mim, né? Eu tenho buscado muito autoconhecimento, tenho buscado me conhecer um pouco mais. E eu tenho certeza que isso é algo que faz bem para mim e faz bem para os outros também. Então, eu decidi usar essa facilidade que eu tenho, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. Já dei palestras em outros lugares, mas nunca fiz assim live, né, gente? Live está sendo a primeira vez, mas eu gosto de me comunicar dessa forma, né? Então eu resolvi usar isso para ajudar a mim e ajudar outras pessoas também. Essa é a intenção. E por que que eu escolhi esse tema? Tempo de mim. Algumas pessoas vão pensar assim, nossa, tá errado, né? Tempo para mim. Não, mas foi uma coisa intencional. Eu escolhi tempo de mim no sentido, o de mim significa posse, tá? Significa voltar à origem, de onde vem, tá? De onde eu venho. Então, é um tempo de mim mesmo, de me encontrar, de me procurar, de me conhecer. Essa é a proposta. E tempo é uma coisa rara, a gente não tem tempo. Tempo é a moeda da vez, né? A preciosidade da vez. Todo mundo que a gente encontra na rua, em algum lugar, fala: tô correndo, eu tô sem tempo. Ninguém tem tempo. Então a proposta é dar uma parada. É dar uma parada nessa correria. Obrigada, oi, gente. Tô vendo todos vocês entrando aí, viu? Tô adorando, obrigada. E a proposta, então, é fazer essa parada. Fazer essa parada para você se olhar, para eu me olhar, tá? Então, é um exercício que eu vou fazer junto com vocês. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para o trabalho, a gente tem tempo
tempo para a família, tempo para os filhos, a gente tem tempo para o celular. Mas será que a gente tem tempo para a gente? Será que a gente tem um tempo para dedicar para nós mesmas? Para a gente se olhar, para a gente se conhecer, para a gente se buscar? Para a gente conhecer quem nós somos de verdade? Então é esse o convite que eu quero fazer hoje para você e para mim também, né? De nos buscar, de entrar no nosso silêncio interior, no nosso eu, e buscar lá na nossa origem quem nós somos, né? De nos conhecer, de conhecer a nossa história, os nossos porquês. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assado? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. Então, os segredos do universo estão à minha disposição, dentro de mim. Basta que eu me conheça, basta que eu me olhe, basta que eu pare um pouquinho e tente me conhecer, tente me entender. E aí, às vezes, a gente fica confuso, né? A gente fica com medo. E a gente fala assim, mas como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa parada? Como que eu vou me olhar? Como que faz isso, Mayra? Primeira coisa, eu quero que você busque na sua origem. Vamos buscar na nossa origem, tá? Primeiro passo, quem sou eu? É essa pergunta que você vai se fazer. Qual é a minha identidade? De onde eu vim? Ah, eu vim de Franca, Mayra. Eu nasci aqui mesmo. Não, não é disso que eu estou falando. Eu quero algo mais profundo. Ah, eu sou brasileira, eu nasci aqui no Brasil, eu sou daqui mesmo. Somos parte de um todo, sim, né? Somos parte de um todo. E a gente precisa olhar para a nossa identidade um pouquinho além, um pouquinho mais a fundo. Então eu não estou falando geograficamente, eu sou de Franca, eu sou do Brasil. Não, não é isso. Eu estou te perguntando de onde você vem. Nós, mulheres, nós fomos criadas por Deus. Essa é a nossa origem. Nós fomos criadas. Gente, isso é um ponto muito importante. É muito importante a gente entender que a gente foi criada por Deus. Por que que é importante? Todo mundo fala isso, mas ninguém para pensar no que isso significa. E é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Porque a gente só cria coisas que a gente quer, que a gente deseja. Eu não vou criar um problema, eu não vou criar algo que eu não gosto. Eu crio aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo. Então, é isso que Deus faz. Deus nos cria porque Ele nos ama, porque Ele nos deseja, Ele nos quer. Então, é importante a gente entender que a gente foi amada. Porque tem muita gente, que sofre rejeições na vida, que acha que não é amado, que acha que é rejeitado pelo pai ou pela mãe, ou é rejeitado pelo parceiro, ou é rejeitado pelo filho, pela filha. Então é importante a gente saber que Deus não nos rejeita. Que lá na nossa origem, nós nunca fomos rejeitadas. Nós fomos queridas. Nós fomos esperadas, nós fomos amadas. E onde há desejo, não há espaço para rejeição. Então é importante a gente entender isso.
Primeira coisa importante sobre nós, mulheres. Nós fomos criadas e isso significa que nós somos amadas, certo? E avançando um pouquinho mais, nós fomos criadas à imagem de Deus, né? A imagem de Deus os criou. É assim que está escrito na Bíblia. Mas o que significa isso? E ainda fala, criou homem e mulher com igual dignidade. O que significa essa criação à imagem de Deus e com igual dignidade? Isso é importante. Por que é importante? Porque se eu sou criada à imagem de Deus, então eu sou parecida com Deus. Eu sou semelhante a Deus. Então quem é Deus? Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia, é fidelidade, é verdade, é justiça, é santidade, é graça e mais um monte de coisas. Significa que você também é cada uma dessas coisas. Você entende isso? Será que eu entendo isso? Será que nós entendemos de onde a gente vem? Que essa é a nossa origem? Que nós temos essas características, tá? Essas características divinas. Então, primeiro ponto que nós falamos foi a criação, né? Algo que foi desejado. Segundo ponto, a semelhança, certo? Nós nos parecemos com Deus. E outro, avançando um pouquinho mais na continuidade disso, diz que Deus contemplou a sua obra e viu que tudo era muito bom. Muito bom. Ele não falou bom, gente. Ele falou muito bom. Significa que nós somos muito boas. Nós, mulheres, somos muito boas. Pronto. Nós chegamos na nossa essência. Essa é a nossa essência. Criação, semelhança e sermos muito boas. É esse o plano, tá? Mas então, o que está faltando? O que falta, Mayra? Falta isso aqui, ó. Consciência. Falta olhar para dentro. Falta se entender. Falta buscar em nós essas características que vêm do nosso Criador. Trazer à tona quem nós somos de verdade. Os nossos valores fundamentais, os nossos princípios. Que às vezes a gente esquece. Oi, gente, tô vendo que vocês estão entrando aí. Manda um coraçãozinho pra mim, hein? Manda um oi, tá? Eu quero que vocês interajam comigo e quero que vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, podem falar também, tá? Então, gente, isso tá faltando essa consciência. Porque a partir do momento que a gente tem consciência de quem nós somos, nós temos a capacidade de decidir. E quando a gente tem a capacidade de decidir, a gente também tem a capacidade de mudar. Estão entendendo esse passo a passo? As mudanças, elas vão acontecendo na nossa vida à medida que a gente se torna consciente de quem nós somos de verdade, dessa nossa essência, tá? Nós não podemos estar distante dessa verdade. Nós não podemos estar distante de quem nós somos de fato. Isso é empoderamento. Essa palavra tá na moda, né? Essa palavra chique, é trend do momento, né? Empoderamento.
Mas sem nos prender a isso, sem nos prender a modismos, né? A gente precisa entender o que isso significa de verdade. O que significa a palavra empoderamento? Quer dizer, dar poder a alguém. Tá, mas então, o que é poder? Poder, gente, tem vários significados, tá? Mas um deles é ter direito ou capacidade de decidir, agir e ter voz de comando. Então eu vou repetir. É ter direito ou capacidade de decidir, agir e ter voz de comando. Isso é poder. Então, quando eu me empodero, eu estou exercendo esse direito com capacidade, com decisão, com voz de comando dentro da minha vida. Interessante, né? Interessante. Então, o que a gente tem que decidir? O que a gente tem que decidir, gente? Nós temos que fazer escolhas na vida. E a gente só vai se empoderar de fato, de verdade, quando a gente tomar consciência e decidir a nossa própria vida. Aquilo que a gente quer para nós, o caminho que eu quero seguir de verdade, tá? Agora aqui eu quero chamar eu quero colocar um ponto de atenção para vocês. Porque aqui mora um perigo, tá? Aqui mora um perigo. Eu decidir que caminho eu quero seguir de verdade pode ser um problema quando eu tenho outras pessoas que influenciam na minha decisão. Será que eu me preocupo com as expectativas dos outros? Tanto a ponto de me paralisar? É lógico, a gente é parte de um todo, a gente vive numa sociedade, a gente tem relações com as pessoas. Mas essas relações, gente, elas não podem ser um impedimento para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa descoberta, para a gente ser de fato quem a gente nasceu para ser. Então, eu não posso deixar que as minhas decisões pessoais sejam influenciadas por outras pessoas que não são aquelas que vão viver a minha vida. Não faz o menor sentido isso. Então, a gente precisa ter coragem de assumir as nossas escolhas sem nos preocupar com o que o outro vai pensar. Mas muitas vezes a gente se preocupa. Muitas vezes a gente está ligado a pais, a familiares, a amigos, a pessoas importantes para nós e que uma hora ou outra essas pessoas acabam ultrapassando um pouco os limites, tá? Para ser mais clara, eu vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a mulher que decide trabalhar fora. Eu quero trabalhar fora porque eu não aguento mais tomar conta de filho, eu tô exausta, eu tô cansada, eu não aguento mais essa vida, eu quero trabalhar fora. Esse é um ponto. Outro exemplo, eu não quero trabalhar fora. Eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu não quero trabalhar fora. Então vejam, são duas decisões opostas, tá? Outro exemplo. Eu quero ter muitos filhos. Eu quero ter 3, 4, 5 filhos. Eu adoro família grande. Agora outro ponto. Eu não quero ter filhos. Eu quero me casar, mas eu não quero ter filhos. Então vejam, gente, são decisões importantes que muitas vezes as mulheres têm que tomar na vida e que geram muita discussão social. Muita discussão, muita gente intrometendo, muita gente colocando pitaco, dando palpite.
tá? Então, quando a gente decide alguma coisa, fundamentada em quem a gente realmente é, não pode ter espaço para isso, sabe? A gente tem que ser firme nas nossas decisões. Não, é isso que eu quero, é isso que vai me fazer bem, é isso que faz sentido para mim, tá? E tem uma outra frase que eu gosto bastante, que diz assim: todo aquele que ouve a verdade e não a vive é semelhante ao homem que olha o seu reflexo na margem do rio e quando sai esquece quem é. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós não podemos. Nós não podemos olhar para nós, olhar para a nossa imagem e esquecer da nossa essência, esquecer de quem nós somos de verdade. Então, gente, empoderar-se, tomar posse das suas decisões de vida, daquilo que você pretende para a sua vida, é deixar de lado as mentiras que a gente cria para atender as expectativas dos outros. Nós temos que buscar a nossa verdade, aquilo que faz sentido para nós. E veja bem, eu disse a minha verdade. Eu vou buscar a minha verdade, você vai buscar a sua verdade. São coisas diferentes. O que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para você. E não tem problema nisso, gente. Mas o que acontece? Muitas e muitas vezes a gente vê pessoas criticando, julgando decisões das mulheres com quem se relacionam. Às vezes, as próprias amigas não respeitam, criticam, julgam as decisões que as outras tomaram para a vida. Gente, isso não ajuda, tá? Isso não ajuda, isso só atrapalha e traz para nós um sentimento de culpa, traz medo, traz cansaço, traz exaustão, decepção, distorções de quem a gente é, orgulho. Percebe que eu falei coisas, eu falei palavras que são totalmente o oposto do que eu falei no começo, quando eu falei da nossa origem, né? Quando eu falei que nós somos parecidas com o nosso Criador, e o nosso Criador é amor, bondade, misericórdia, justiça, verdade, fidelidade, santidade, graça. Percebe que estamos falando de polos opostos? Então, toda vez que eu enveredo por esse caminho, que eu enveredo pelo caminho que não é o que eu escolhi, que não é uma verdade para mim, eu estou me afastando de quem eu sou. Eu estou me afastando de quem eu sou de verdade. Esses sentimentos, essas coisas ruins nos afastam do nosso plano inicial, né? Do plano do nosso Criador. E aí, o que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer nesse caso? Gente, a gente tem que mudar. E para mudar, a gente tem que se olhar. E para se olhar, a gente tem que parar. A gente tem que pensar um pouquinho na gente. A gente tem que se reconectar com quem a gente é. Sabe? Ter presença em nós. A gente precisa de coragem, de verdade e de humildade para a gente conseguir olhar para nós mesmas e entender quem a gente é de verdade. Só assim, gente, a gente vai ser plena, a gente vai ser completa,
A gente vai se sentir completa. Só assim as coisas vão se encaixar na nossa vida e vão fazer mais sentido para nós. Então, as nossas decisões, elas não serão pesos para nós. Não. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de uma forma consciente. Então, não importa se eu decido trabalhar fora ou se eu decido ficar em casa cuidando dos meus filhos, desde que eu tome essa decisão de uma forma consciente. De uma forma que reflita a minha verdade. E aí, a gente já vai caminhando para o finzinho, para o finalzinho da nossa live, que eu não quero tomar muito tempo de vocês, que eu sei que o tempo é precioso, né? E eu quero deixar uma reflexão para vocês que está em Provérbios, tá? No capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia, ela constrói o seu lar. A insensata destrói com as próprias mãos. Eu vou repetir. A mulher sábia constrói o seu lar. A insensata destrói com as próprias mãos. Gente, eu tenho certeza que todas nós queremos ser a mulher sábia. A Michelle colocou que a nossa essência está diretamente ligada ao nosso propósito com o mundo. Não podemos nos perder de nós. Exatamente, Michelle, nós não podemos nos perder de nós mesmas. Por isso que eu propus, né, tempo de mim e não para mim, de mim, com pertencimento, tá? Então, que nós sejamos essa mulher sábia, né? Essa mulher que constrói, que edifica a sua casa. É isso que a gente precisa ser, né? E pedir essa sabedoria, porque não é fácil. Eu sei, gente, não é fácil. E aí eu quero finalizar deixando para vocês uma pulguinha atrás da orelha, tá? 3 perguntinhas eu vou deixar para vocês refletirem. Depois a gente pode conversar, trocar ideias. Vocês podem deixar comentários depois. A gente continua conversando para frente, tá? Mas 3 coisas que eu quero deixar para vocês pensarem na vida de vocês. E eu também vou pensar na minha. Na sua vida, o que está ruim hoje? Que você não está satisfeita, que não está legal. O que causa dor na sua vida hoje? Que te incomoda, te frustra? E você é quem você gostaria de ser? Você é a mulher que você gostaria de ser? É isso que eu quero que você pense. Tá? Gente, tô muito feliz. Quero agradecer vocês de terem ficado comigo, de terem parado um pouquinho. Eu sei que é muita coisa, eu sei que são muitas tarefas, né? Que o dia a dia é mesmo corrido, mas a gente merece esse tempinho nosso, tá? De poder parar um pouquinho, refletir, se olhar, se cuidar. Isso é amor próprio. Isso é autocuidado também, porque autocuidado não é só de fora, não é só da aparência. A gente tem que cuidar do nosso interior também, tá? Então eu quero agradecer muito vocês de terem ficado comigo. Um beijo. Ni, tô vendo que você deixou um coraçãozinho aí. Um beijo pra você. Um beijo, Camila. Vai dormir reflexiva, vai. Isso mesmo. Beijo, Ana. Um beijo pra todo mundo, gente. Adorei estar com vocês, tá? E quero deixar para vocês essa mensagem. Olha, eu desejo para vocês que vocês sejam essa mulher sábia. Que eu seja também essa mulher sábia
na minha casa, tá? É isso que eu quero, é isso que vai nos deixar próximas de quem nós somos, próximas da nossa identidade, próximas daquilo que Deus projetou para nós. Deus não projetou para nós uma vida de culpa, uma vida de estresse, uma vida de cansaço, de frustração, não é isso. Deus projetou para nós uma vida feliz, uma vida de completude, de totalidade. É isso, gente, que a gente merece. E é isso que a gente vai construir na nossa vida, na nossa casa. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.